Salve, minha rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos falar dessa relação da equipe do Botafogo. O Botafogo que já tá viajando, já viajou, né? Já embarcou para Florianópolis e vai, digamos assim, fazer esse percurso. Florianópolis, São Paulo, depois volta para o Rio. Botafogo enfrenta nesta quinta-feira o Avaí, depois no domingo enfrenta a equipe do São Paulo. Primeiro na Ressacada, depois no Morumbi, obviamente, e a gente começa a falar um pouco dessa relação. Jogadores relacionados para os dois jogos, a gente já explica o porquê, inclusive a gente já explicou isso na semana passada, né? Uma notícia que eu pude soltar na semana passada, de que o Botafogo estava se preparando para esse confronto, né? Esses dois confrontos numa viagem só, tá legal? E aí depois o Botafogo volta para o Rio de Janeiro, a gente vai recapitular tudo isso. E esse não é o resumão, tá? A gente está aqui falando, obviamente, sobre a relação, jogadores que vão jogar, que não vão. A gente vai ter o resumão um pouco mais tarde, cara, como se fosse um quarto conteúdo, de uma forma um pouco diferente, tá? A gente vai ter de uma maneira um pouco diferente, vai ser um resumão específico sobre um determinado assunto, até porque a gente não vai ter live, então vou deixar no próximo vídeo todos os links de tudo que a gente publicou e soltou no dia de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente tem dois jogadores que estavam presentes na última relação e que nessa estão ausentes. Mas nós temos 5 jogadores que estão presentes nessa e que não estavam na última. E a gente vai explicar o porquê de cada um. Tá legal, rapaziada? Primeiro, recapitulando. O Botafogo, geralmente, né, cara, ele faz a situação, né, o Botafogo tava tava tendo ali o hábito de pegar o voo fretado logo depois dos jogos, né, cara? Acabou os jogos fora de casa, seja ele em Goiânia, em Brasília, em Porto Alegre, em São Paulo, em Fortaleza, o Botafogo ia para o vestiário, obviamente, tomava um banho, ia para a refeição, depois os jogadores iam para o aeroporto, pegavam um voo fretado, voltavam para o Rio de Janeiro, né, dependendo do horário, até de madrugada, e no dia seguinte ficavam com a família e tal, e aí depois já tinha treino, independente dos jogos, tá? Teve um momento, eu não me lembro exatamente qual foi a situação, eu acho que foi um jogo em que o Botafogo foi jogar lá em Goiânia, aí o Botafogo voltou pro Rio de Janeiro e depois foi para Brasília, né? Então, era o que o Botafogo estava fazendo, mas agora nessa reta final, para encurtar um pouco o caminho, né? Por algum motivo, não sei se por ordem do Luiz Castro, né? Enfim, o Botafogo, ele tá optando pela primeira vez no ano, tá? Faltam 9 jogos para acabar o ano. Pela primeira vez o Botafogo está fazendo isso, algo que muitos clubes fazem. O Botafogo está saindo do Rio, indo para Florianópolis, quinta-feira jogando contra o Avaí na Ressacada, na sexta-feira ou no sábado vai para São Paulo e aí se prepara para o jogo contra o São Paulo no Morumbi no domingo e aí só depois volta para o Rio de Janeiro. Tá legal? Curioso que no último jogo fora de casa contra o Goiás também foi a primeira vez que o Botafogo, logo depois de acabar um jogo, o Botafogo não foi embora direto, né? Os jogadores não foram direto pro avião, a logística decidiu, todo mundo volta pro hotel, fica de boa, dorme, no dia seguinte acorda e vai embora, tá? Mas vamos lá, gente, sem enrolação, já tem quase 4 minutos aqui, apenas explicando essa logística e agora a gente lê a relação, jogadores relacionados, tem mais jogadores que o normal, né, cara? Porque, obviamente, a gente vai ter jogadores para Botafogo e Avaí e Botafogo e São Paulo. Brownie, mas se alguém machucar, precisar de alguém que tá aqui no Rio, que não pôde jogar, aí esse cara vai depois, tá? Como já aconteceu em várias partidas de futebol de vários clubes diferentes, tá? Mas eu acredito que não precise disso, tá bom? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 27 jogadores relacionados, tá? Mais, obviamente, comissão técnica e tudo mais. Adrielson, Danilo Barbosa, de volta, DG, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Gatito, Gustavo Sauer, ainda bem que ele tá bem, né, da pancada que ele levou no tornozelo, mas tá tudo bem com ele, 100%. Pude apurar isso. Jacob Montes, mais uma vez presente. Jefinho, Joel Carli, Júnior Santos, Canu, Lucas Fernandes de volta à relação. Lucas Perry, Lucas Piazon, 3 Lucas, né? Luiz Henrique de volta, tá na relação. Marçal, Matheus Nascimento, Patrick de Paula,
também está de volta. Volta a relação do Botafogo depois de um bom tempo em que não joga, não entra em campo, tem jogos que ele é relacionado, que ele não entra em campo há 2 meses, tá? Felipe Sampaio, Rafael, Saravia, Tietê, Tiquinho Soares, Victor Cuesta e Vitor Sá. São jogadores relacionados pelo técnico Luiz Castro para o jogo contra o Avaí e para o jogo contra o São Paulo. Seguinte, ausências em relação ao último plantel que esteve à disposição do técnico Luiz Castro. 2 jogadores suspensos, mas, para nossa sorte, são jogadores reservas, são suplentes. Um é o Del Piage, autor do gol da partida contra o Goiás, né? Ele que, na minha opinião, nem entrou mal, né, no último jogo contra a equipe do Palmeiras, mas ele está suspenso, levou o 3º cartão amarelo por uma falta que ele fez, se eu não me engano, acho que foi no Dudu, né? Não, foi no Scarpa. E tá fora desse jogo, tá? Já estava pendurado já há um tempo, ele não jogava já há muito tempo, e aí não vai atuar. Outro jogador que levou amarelo e não vai atuar é o Hugo, tá? O Hugo também não enfrenta a equipe do Avaí por conta do 3º cartão amarelo. Ele que, na minha concepção, também não fez um bom jogo contra Palmeiras, tá? Então são essas 2 ausências que não são ausências, digamos, consideráveis, né? Um desfalque do time titular e tal. E aí, para isso, a gente vai ter outros meio-campistas que estão aí presentes. Eu vou ler aqui o nome de alguns deles, inclusive, porque alguns deles voltaram. E também, no lugar do Hugo, né, nessa relação aí, vai o DG. Nem no lugar dele, porque o DG estava na última, no lugar para ser o suplente do Hugo. Tá? E agora ele vai ser o suplente do Marçal. Voltam à relação. Estavam lesionados, estavam com contusões, estavam recuperando a situação da transição física. Danilo Barbosa e Lucas Fernandes. Brownie, você acha que eles vão ser titulares contra o Avaí? Acho que não. Acho que eles estavam há muito tempo sem treinar, voltaram a treinar há pouco tempo. Se eu tivesse que apostar, Danilo e Lucas, ambos começam o jogo na reserva, com uma pequena possibilidade do Lucas começar como titular. Tá legal? Vamos ver o que vai acontecer. E, além disso, a gente tem a volta, né, de mais outros 2 jogadores que não estavam, né, relacionados. Né, mas tem outros 2 jogadores aí que eles não estavam sendo relacionados por opção técnica. Tá? Patrick de Paula e o Luiz Henrique. Certo? Vão os 2, até porque é uma viagem grande. O Patrick de Paula, depois de toda a polêmica, né, que o nome dele voltou a ser pauta justamente por conta dessa ausência, todo mundo falou, pô, e o Patrick, irmão? E agora ele tá recebendo a oportunidade de ficar na relação, vamos ver se ele vai entrar em campo. Tá? Eu, inclusive, tô quebrando um pouco a cabeça para saber qual vai ser esse time aí do Botafogo para essa partida. Né? E, obviamente, além desses 3 jogadores que eu acabei de citar, né, que estão de volta, né, você tem a volta aí do Cuesta, né, o Cuesta está de volta, e o Marçal. Ambos não atuaram contra a equipe do Palmeiras, estavam suspensos, pelo 3º cartão amarelo. Então a gente tem a volta do Cuesta, do Marçal, do Danilo, do Lucas Fernandes, do Patrick de Paula e do Luiz Henrique. Eu coloquei errado aqui na thumb, coloquei 5, mas são 6 jogadores que estão de volta. Eu vou corrigir aqui no título, tá legal? E aí, cara, assim, acho que pode ser um time composto por titular, tá? Contra o Avaí. Contra o São Paulo a gente vê depois. Gatito, Rafael ou Saravia, Adrielson, Cuesta, Marçal, Tietê. E aí eu não duvidaria de um meio-campo com o Sauer jogando e também o Eduardo. O Gabriel Pires foi mal no último jogo, o Patrick talvez não esteja em condições de ser titular, né? O Lucas Fernandes também não. Então acho que o Sauer pode atuar por ali, até porque a gente vai enfrentar uma equipe que não é um Palmeiras, então não vai precisar dessa brutalidade toda no meio-campo, pode ser um cara mais liso para articular jogadas. De um lado, acredito que o Júnior Santos jogue, do outro fica entre Jefinho e o Vitor Sá. Eu, Brown, escalaria para esse jogo, em que você não precisa ter uma recomposição tão atenta quanto você precisa ter com o Dudu. Eu escalaria o Jefinho, tá? E no ataque, o Tiquinho Soares. Beleza, rapaziada? Então eu acho que a gente conseguiu sintetizar tudo que a gente vai ter para essa partida contra o Avaí e também para essa relação para os 2 jogos, contra o Avaí e contra São Paulo. Fique atento que ainda tem vídeo hoje sobre estádio e CT.
Valeu, um abraço, fui!